parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em um solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outros caíram em solo fértil, produziram uma colheita a 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não o entendem, então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não durou muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Aqueles que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocados pelas preocupações desta vida e pela sedução das riquezas, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita a 30, 60 e 100 vezes maior que a quantidade semeada. Essa parábola ela é muito conhecida, é a parábola do semeador. E nela diz que o reino é como um homem que saiu a semear. E aquilo que entendemos logo de cara é que a semente é a palavra de Deus e que o solo são os diferentes tipos de corações. Variando a qualidade desse solo, a semente ela pode ser roubada, ela pode não ter raízes, ela pode ser sufocada, ela pode não ter frutos. E ela também pode produzir frutos 30, 60 e 100 vezes mais do que a quantidade semeada, que no caso é o solo fértil. E no versículo 31 ele vai falar sobre a parábola da mostarda. E fala que o reino é como uma semente de uma mostarda, que embora sendo bem pequena, ela cresce e se torna uma hortaliça tão grande, chega ao ponto de ser abrigo para os passarinhos, para eles poderem fazer ninhos e etc. Então, analisando as duas parábolas, a gente entende que semente em uma é a palavra de Deus e em semente outra é o reino de Deus. E eu acho que as duas coisas elas andam meio juntas, o reino e a palavra. E um pouco mais, no versículo 33, ele vai dizer que o reino de Deus é como fermento, que embora sendo colocado em pouca quantidade, ele consegue fermentar toda a massa, ele consegue fazer que a massa cresça, né? Que nem bolo, já comeu bolo? É dessa forma que o fermento funciona. E logo, quando eu acabei de ler essas parábolas, eu percebi isso, que o reino é essa coisa que começa algo pequeno, mas só que ao longo do tempo vai se desenvolvendo e vai crescendo, assim como um fermento ou como uma semente, na terra, no caso. E sabe de uma coisa? Não é o quanto do reino você tem, sabe? O problema não é o tamanho da semente, é a qualidade do solo. Nós temos a mania de sermos imediatos. A gente vive num mundo onde as informações elas chegam a milésimos de segundo com apenas um toque na tela de um celular. E além de ser muito rápido, é muita informação, é um mar de informação. E daí vem e chega Jesus dizendo que o reino de Deus é como uma semente bem pequena que leva tempo para crescer. E sabe, o reino de Deus pode até ser como um fermento que cresce bem rapidão, que você coloca daqui a 40 minutos já está pronto o seu bolo, ou alguma coisa que se faça com fermento. Não é o tempo que demora para o reino se desenvolver, mas sim como está o nosso coração para que o reino se desenvolva dentro de nós. E sabe, isso depende de nós. Deus vai continuar jogando a semente, mas a qualidade do solo, isso depende de nós. Quando alguém planta alguma coisa, você não vê a pessoa do lado da terra falando assim, semente, cresce, semente. Sabe? Não, porque o crescer da semente não depende da pessoa. É algo que acontece naturalmente. Mas o que depende da pessoa é cuidar da terra para que a semente possa crescer. É regar, fazer com que a terra seja bem fofa, talvez, ou tenha a profundidade certa da semente, ou seja, tenha
tanta quantidade de tal mineral, ou tenha tanta quantidade de não sei o que lá. Isso cabe a quem plantou. Às vezes a gente quer que tudo aconteça muito rápido, a gente quer que amanhã a gente seja um John Wesley da vida, a gente já quer estar no topo da montanha, a gente já quer ser o Jesus. Só que leva tempo pro reino crescer em nós, sabe? O que eu queria dizer com tudo isso é que você possa cuidar do seu coração, sabe? Cuida do seu coração e deixa que o resto Deus faz. A gente tem essa mania de achar que a gente tem que fazer tudo, a gente tem que alcançar graça, a gente tem que alcançar o amor de Deus, mas não, isso não cabe a nós. Isso é o que se desenvolve dentro de nós. Cara, permita que o Espírito Santo faça a obra dele. Permita que ele realize algo. Porque se for, não adianta você achar que é a sua força, o seu braço. Apenas deixe que Deus plante algo dentro de você e cuide para que aquilo que ele plantou possa crescer. É só isso que você tem que fazer. Essa é a nossa parte. Cuide daquilo que Deus colocou dentro de você. E eu pergunto assim, então como você se torna um solo onde o reino possa crescer? Cara, tira as pedras, tira os espinhos. E o que são as pedras? É tudo aquilo que te impede de criar raízes em Deus. Os espinhos é toda a preocupação que impede que o Espírito Santo dê frutos em você. Uma coisa que eu estava lendo num livro chamado Louco Amor, do Francis Chan, ele diz assim, que não existe outro solo aceitável a Deus além do solo onde a planta dá 30 a 60 100 por 1. Muitas pessoas falam assim, poxa, eu sou o solo espinhoso, mas tá tudo bem eu não dar frutos. Não existe isso. O único solo aceitável para Deus é o solo fértil. Então você pode falar, poxa, mas tem tanta coisa que eu me preocupo ainda, tem tantas coisas que roubam a minha atenção. O que eu devo fazer? Cuida do seu solo. É isso que nós devemos fazer. Essa é o que nos cabe. Cuide do seu solo. Cuide do seu coração. Deixa o resto com Deus. Se hoje você se considera algum solo que não seja fértil, fale isso com Deus e seja sincero com Deus. Fala, Deus, olha, eu tenho uns espinhos aqui que não estão me deixando dar frutos, tenho umas preocupações. Eu tenho umas pedras que não estão me deixando ter raízes. Deus, olha, o inimigo está roubando a minha atenção, o inimigo está roubando a semente que o Senhor está colocando no meu coração. Seja sincero com Deus. Mas sabe, você consegue esconder algo de você? Sabe quando você quer enganar você, mas você sabe que você está se enganando? Não sei como explicar. Mas às vezes fala assim, não, tá tudo bem, tal coisa não vai acontecer. E no fundo você sabe que vai acontecer e vai lá e acontece, sabe? Você não consegue enganar você mesmo. Agora imagina enganar Deus que conhece seu coração e sabe que seu coração está cheio de espinho. Não adianta falar, Deus, meu coração é um solo fértil e peça a graça de Deus. Eu creio que Ele vai te ajudar. E eu creio que cuidar desse solo é algo diário. Todos os dias o inimigo vai querer roubar. Todos os dias vão ter preocupações. Todos os dias vão ter pedras no meio do caminho para você não se enraizar em Deus. Todos os dias. Em todos os dias você tem que decidir ser o solo fértil. Todos os dias você tem que decidir ser o lugar onde o reino de Deus possa crescer. E uma vez que o reino cresce dentro de você, os passarinhos eles vão vir fazer ninho em você. Uma vez que o reino cresce dentro de você, você vai se tornar abrigo para outras pessoas. Uma vez que o reino cresce dentro de você, mano, já era. Já era. Mas sempre olhando isso, cara, cuidando do seu solo. E como cuidar desse solo? Cara, orando, lendo a Bíblia. Sabe, parece que tudo vai e gira e tudo volta no mesmo princípio. Leitura e oração. E isso não é fácil, mas eu sei que estou fazendo a minha parte de deixar
o solo fértil. Eu creio que Deus vai fazer a parte dele, fazendo com que o reino cresça dentro de mim. E isso é simplesmente incrível. E se você gostou desse vídeo, cara, deixa o seu like. Ou garota, né? Vai que é uma garota. Garotos, garotas, deixam seu like. Compartilha, comenta aí. Fala o que você tá achando. Fala, caramba, olha, eu descobri que eu sou tal solo, mas Deus vai me ajudar. Cara, comenta. Fala, seja sincero com Deus, seja sincero. Não adianta querer fantasiar alguma coisa, não adianta querer mascarar alguma coisa. Seja sincero com você. Comenta aqui embaixo o que você achou e então, compartilhe. Se inscreva também se você gostar. Talvez eu possa estar colocando um vídeo por semana, um vídeo a cada 2 dias, não sei. Mas eu fiz, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Tava escrevendo. E é isso que eu queria falar pra vocês. Falou. E a coisa que... E o que entendemos que a esqueci, tá? E no versículo 31, ele vai contar mais uma das palavras. E no versículo, cuide do seu solo. Cuide do solo do seu coração. Cuide do solo do seu coração.